Entrou, né. Obrigada, Alaíris. Então a gente dá continuidade, passamos para a sessão 5 na mesa Literaturas escritas por mulheres, representação e comparativismo. Muito obrigada pela presença, pelas apresentações. Peço a vocês que façam uma breve apresentação inicial e que lembrem de, por favor, ficar em torno dos 15 minutos para a gente ter tempo de se estender mais no debate em seguida. Passo a palavra a Meli, para começar. Meli Sena. Bem-vinda, Oba, obrigada. obrigada. Eu vou começar a apresentação minha dos slides, mas antes deixa eu só falar quem eu sou aqui, né, colocar aqui o cronômetro. Eu sou a Meli Sena, eu faço os meus estudos de pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no programa de estudos de linguagem, e eu pesquiso, né, a produção literária das mulheres daqui de Mato Grosso do Sul. Mas esse meu trabalho aqui, que vou colocar um projeto de um artigo, ele nasceu a partir de um trabalho que a gente desenvolveu no meu local de trabalho, que é a Fundação de Cultura, junto com a Subsecretaria de Mulheres, né, de um clube de leitura. Então, eu vou começar aqui a apresentação, né, eu acho que é uma janela que eu coloco, né, aqui, achei. Eu sempre sou perdida nisso. Bom, todos veem? Sim. Ah, tá, obrigada. Bom, então o título do meu trabalho, né, é Silêncio e Literatura, Construção de uma Casa-Identidade das Mulheres. Então, como eu disse, né, eu pesquiso as literaturas das mulheres de Mato Grosso do Sul, a literatura produzida por mulheres em Mato Grosso do Sul, que é o meu estado. Então, por mais que esse trabalho ele não envolva especificamente, ele nasceu a partir desse poema da escritora Tânia Souza, né, que é uma escritora do meu estado, que diz: uma mulher escuta outra mulher, tem sina de silêncio a versos, e essa garganta em nós é que o silêncio também quer ser voz. Então, o objetivo, né, é analisar como as escritoras se utilizam da literatura como recurso de fala, de aquisição de direitos, de identidade, de lugar que vão contra o assujeitamento da mulher, da sua outrificação. Aí eu coloquei a literatura como exemplos analíticos, ilustrativos, né, que os textos, a gente procurou trabalhar os textos literários, né, que serão usados a fim de argumentar as proposições da perspectiva crítica do objetivo proposto. Não será analisado do início ao fim o texto, e sim como eles trazem esses elementos que ilustram tais afirmações. Então, a história das mulheres é uma história silenciosa, né? Então, Bourdieu pondera que a dominação das mulheres é produto de uma relação histórica de diferenciação, ou seja, que encontra fundamento no masculino e não no feminino. Caberia às mulheres, então, a autoria do feminino que recuperasse aquilo que lhe foi negado. E isso começa por contar sua história, uma vez que a história é poder. E a história das mulheres é uma história silenciosa, quase nunca contada, quase nunca permitida, a ser não só realizada, mas narrada. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas, sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Virginia Woolf, 1929, página 73. Então, a gente vai trabalhar sobre essa história das mulheres serem silenciadas em seus diversos aspectos, né? Então, caberia às mulheres do feminino e recuperar a sua história. Aí a gente pegou um trecho do dicionário de símbolos para pensar essa questão do teto, né? O teto remete ao significado de telhado, que significa proteção e abrigo, a cobertura, ou o teto de um local tem uma representação semelhante à cabeça na estrutura do corpo humano. Para os maçons, o telhado é responsável por proteger os segredos da maior sociedade secreta do mundo, motivo pela qual a expressão está chovendo indica a presença de intrusos na Assembleia. Ele representa ainda o feminino e é considerado um local sagrado na medida em que nele é pintado o céu habitado por anjos nas igrejas, como a gente vê em exemplos como a própria Capela Sistina, né, que me veio à cabeça agora. Então, assim, ele vai estar englobando nesse verbete, né, os lexos tecta e casa, né, então, assim, a gente vai pensar nessa concepção simbólica do eu, temos a casa como um nosso lugar de proteção. Aí a gente pega essa obra famosa da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, né, pois eu peguei 2 excertos, pois as obras-primas não nascem de eventos únicos e solitários.
Elas são resultados de muitos anos de pensamentos comuns, de pensamento coletivo, de forma que a experiência da massa está por trás de uma voz única. Não podemos achar que essas metas estão dadas, elas precisam ser questionadas e examinadas constantemente. Vocês ganharam quartos próprios na casa, que até agora era só dos homens. Podem, embora com muito trabalho e esforço, pagar o aluguel. Mas essa liberdade, o grifo nosso, é só o começo. O quarto é de vocês, mas ainda está vazio. Ele precisa ser mobiliado, precisa ser decorado, né? Que a gente pensa essa questão do quarto, né, não como ele somente físico, mas uma metáfora, né, para essa questão da própria liberdade. Então, seria qual é o nosso pensamento coletivo enquanto essas mulheres, né, enquanto mulheres, o que seriam essas falhas e faltas que precisam ser preenchidas ou não, ela vem dessa nossa perspectiva própria social. Aí eu peguei mais alguns outros excertos da própria obra Um Teto Todo Seu, e que... Deixa eu pegar aqui as anotações, gente, para não perder, não fugir do tempo, né? Que fala que a mulher ela nunca teve essa liberdade de se expressar na arte livremente, né? A gente vê nesses trechos que eu destaquei. Então, na tradição, essa necessidade de se redescobrir, né, quem são essas precursoras da arte, né? Há uma dívida histórica das mulheres com a literatura. Eu pude assistir nas outras comunicações, até o próprio resgate de escritora como a Júlia Lopes de Almeida, que eu vi mais, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou então esse trabalho nosso de redescobrir quem que são as nossas precursoras, por exemplo, aqui no meu estado. Então, a gente pensa a partir desse ponto da Virgínia. Aí eu utilizei aqui um ponto da Butler para pensar a representação da linguagem enquanto a representação é a função normativa da linguagem, que revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres, né? Então, Foucault diz que os sistemas de poder reproduzem sujeitos que passam a representar. Esses sujeitos são regulados por estruturas definidos e reproduzidos de acordo com a exigência delas. Assim, a construção do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, né? Por isso que a gente pensa no nosso título a perspectiva da casa-identidade, né? Como esse recurso linguístico, o recurso linguístico da casa para poder pensar a questão, o ponto da identidade, né? E a escrita, ela permitiria à mulher o reconhecimento da sua representação. Aí, a gente acabou trabalhando 3 obras, né? A primeira foi O Papel de Parede Amarelo, que para muitos ela é considerada uma das tido, porque tem essas discussões se é ou não é, né? Tido como um dos precursores da literatura feminista americana, e ilustrando as atitudes do século XIX da saúde mental e física da mulher. E aí a gente vai para um primeiro excerto que eu tirei, que de início costumava incomodar-me. Cheguei mesmo a pensar seriamente em incendiar a casa para matar o cheiro, mas agora já estou habituada. A única coisa que consigo pensar que é semelhante é a cor do papel, um cheiro amarelo. Descobri algo finalmente. Ao observá-lo à noite, quando muda tanto, acabei por descobri-lo. O padrão exterior mexe-se de fato e não admira. A mulher por detrás dele abana. Aí a gente pensa que se destaca o incômodo da protagonista com os padrões que as mulheres devem performar. Padrões esses que se perpetuam e que muitas mulheres estão habituadas, mas que estão loucas para, né, incendiar, para abandonar. E aí a Charlotte Perkins traz em Papel Amarelo a loucura e a revolta da prisão de gênero e o que ela faz com as mulheres. Com a maioria... Bom, aí o outro excerto. Estou suficientemente zangado para fazer algo de terrível. Saltar da janela seria um exercício admirável, mas as grades são demasiados fortes para que eu possa tentar. Para além disso, eu nunca o faria. Claro que não. Sei bem demais que um passo desse seria impróprio e mal interpretado. Eu nem sequer gosto de olhar pelas janelas, e há tanta dessas mulheres a rastejarem por todo lado e rastejam tão depressa. Imagino se saírem desse papel de parede tal como eu. Então, as grades, seriam a gente lê como uma metáfora dessa dominação masculina, né, que estrutura o poder simbólico no termo do Bourdieu, que segregar tais tipos de comportamentos, assim como a submissão,
O Rastejar das Mulheres é a outrificação no conceito da Beauvoir. A outra obra que eu trouxe para vocês, que a gente trabalhou, foi a Desgarrados, que ela tem como esse enredo uma mulher evangélica que perde a fé, daí vem esse título Desgarrados, né, como uma ovelha desgarrada, é um termo muito utilizado no léxico religioso, sai em busca de respostas para a sua vida, né? Aí vamos com o primeiro excerto que eu escolhi para esse trabalho. Na Desgarrados, a Eda Nagayama, ela utiliza-se de frases fragmentadas, né, a fim de construir uma narrativa que não representa somente a mulher e como ela é vista na sociedade, mas essa necessidade de desgarrar e abandonar o autoritarismo e as imposições das figuras masculinas. No livro, que é representada por Deus, o pastor e seu marido, né? Então, eu tenho esse exemplo. Uma outra mulher entra, vestida de branco, sem nenhum papel ou lenço, só lágrimas e a cabeça baixa, triste, abandonadas, o corpo sobre o banco. Deve haver outros abandonos, da esperança, da sorte. Não tinha certeza se ele também não lhe virar as costas. Ao menos ter essa sua casa, lugar onde podia se deixar ficar. E aí é que a gente vê nesse próximo trecho a perda da fé, do comportamento respaldado no machismo, né, para enfim começar a criar uma fé em si, no seu gênero, livre principalmente da culpa da Eva, né, do pecado original que coloca a mulher em lugar de vergonha e por isso de submissão. O esmalte vermelho passado na noite anterior, carmim estragado sem brilho, droga. O esmalte era a novidade dos últimos tempos, depois que perdeu por aí a fé, junto com a vergonha das vaidades e vontades de mulher, sem fé, tomou gosto de si. E aí, o último trecho que eu escolhi desse livro, né, para exemplificar, a mulher em casa, em meio aos seus homens, conversas e gargalhadas. Assim ela se dá conta de si, deste instante, por suspender e fazer durar, para que se lembre, para que jamais esqueça isto, muito mais do que contentamento, se sente transbordar e iluminar, por dentro, por si, outro tipo de fé. Então, a Eda, ela finaliza o livro dela no momento em que a mulher encontra casa no sentido abrigo e proteção em si mesma, se torna o seu próprio lar. E o constante lembrar, visto que as pressões contextuais do machismo são reforçadas a todo momento, a mulher precisa não esquecer, estabelecer uma crença de valorização de si. Vemos aqui na repetição do pronome pessoal si, essa afirmação pela palavra de se colocar em primeiro lugar. O outro livro que nós escolhemos, né, para o trabalho é No Seu Pescoço, que são 12 contos com 12 protagonistas. A gente escolheu o conto Uma Experiência Privada, né, que tem um relato de duas mulheres extremamente diferentes, em que a Chimamanda, não sei se alguém já conheceu aquele TED Talk dela, que ela fala o perigo de uma história única, traz a perspectiva nesse conto e tematiza sobre as diferentes nuances que uma pessoa pode ser e ter, trazendo as questões históricas, políticas, decoloniais e religiosas que atravessa, mas também que essas duas mulheres se encontram, se unem pelo elo do gênero. Se a mulher é chorar de forma privada, então o gênero compartilhado dessa experiência privada. Uma mulher encontra em outra mulher um local seguro, pois de alguma forma a sua dor de ser mulher é compartilhada, assim se encontram em uma mesma casa, não geograficamente, mas existente. Aí a gente tem aqui um trecho, né, aqui um lugar seguro, se diz a mulher tão baixinho, o choro da mulher ele é privado. E aí, para correr um pouquinho, né, a gente tem eu peguei um trecho do Ensaio da Liberdade, da Hannah Arendt, que conceitua sobre a questão de que só quem conhece a liberdade, sem amarra, sem medo, tem como conceber e agir com liberdade. Nessa concepção, a mulher, por medo e necessidade, traz na escrita marcas do seu aprisionamento, e aí a gente trouxe nesses trechos literários aqui, exemplificados, as marcas do silenciamento, da fragmentação, da violência e da necessidade de serem ouvidas. E aí, quando a gente pega esse trecho, né, da Virginia Woolf, é muito mais difícil destruir o impalpável do que real, a gente pensa que as mulheres, ler o trecho da Virginia, a gente pensa que apesar da conquista dos direitos de uma falsa liberdade, o impalpável ainda é barreira para que as mulheres se expressem sem respaldos de assujeitamento, né? A gente pode alcançar o mundo público, mas a qual custo, né? E aí a gente reflete que até nas artes, onde a gente trabalha, quando a gente vai para algum meio mais político, até os homens ainda dominam, né? Só pensar em quantos chefes na área de cultura a gente tem mulheres, é muito pouco.
E isso daí, quando a gente vai para a produção, então, artística, por isso a importância desses nossos trabalhos, que repensem, que pensem a mulher, né, o seu local. E aí isso também ocorre também na nossa própria casa, né? Na nossa mente ele habita esse sujeito do lar, como a Virginia Woolf diz, né? Que ela insiste em limitar a identidade. Ela é muito mais do que a questão da empregada doméstica, mas essa voz que tenta limitar a nossa identidade. Eu não vou ler porque o tempinho está se esgotando para falar aqui da Rosa Monteiro, né? Quando uma mulher escreve um romance protagonizado por uma mulher, todo mundo considera que está falando de mulheres. Mas se um homem escreve um romance protagonizado por um homem, todo mundo considera que está falando do gênero humano. Então, a literatura e certos assuntos só diriam respeito às mulheres e, por estarem nesse lugar secundário, serem o outro do homem e do mundo, e não representam a humanidade, por sua vez, o prestígio, né? Essa famosa frase. E aí, encerrando, o objetivo desse percurso analítico é demonstrar como o processo de criação literária de autoria feminina perpassa pelas questões de gênero, né? Rosa Monteiro, ao falar da imaginação como sendo uma louca que vive no sótão e precisa sair desse lugar para o papel, traz a imaginação como uma metáfora de liberdade. Regressamos, assim, a imaginação a essa louca, por vezes fascinante, por vezes furiosa, que mora no sótão. Ser romancista é conviver felizmente com a louca lá de cima, e isso sabemos que dentro de nós somos muitos. E aí, por fim, finalizando, a escrita como lugar, como uma casa onde a mulher agora pode subverter esse fado que carrega de silenciamento, cárcere, onde as letras ganham uma identidade privada, as mulheres, a de desatar os nós. Assim a gente volta à ideia, ao texto inicial da autora sumatogrossense Tânia Souza, que despertou a ideia desse estudo, pois uma mulher, ela escuta outra mulher, pois existem sons que só quem performa o feminino é capaz de ouvir. E aí eu encerro a minha apresentação, né, dentro do tempo. Respira, Amélie, respira. Ótimo, muito interessante esse tema. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais. Passo a palavra agora a Fernanda. Fernanda Neri, por favor, Fernanda. Bem-vinda de volta. Obrigada, professora. Vou só compartilhar aqui, tá? Estou levemente com medo do tempo agora, mas tentarei ser breve. Tá dando para visualizar? Sim, tudo certo. Só um segundo. Bom, me escutam bem? Eu estou com um pouco de dificuldade de manejar aqui as questões tecnológicas, mas está ok, né? Perfeitamente, Fernanda, fica tranquilo. Tranquilo, pronto. Bom, boa tarde a todas, né? Queria agradecer novamente o aceite ao simpósio. E, bom, me chamo Fernanda, curso doutorado lá na UFMG, em Estudos Literários, Teoria da Literatura. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que eu escrevo há mais ou menos um ano, em paralelo com a minha tese. E... Desculpa, gente, o barulho externo. Em paralelo com a minha tese, e ele se trata, desse modo, de um trabalho, de certa forma, embrionário, né? Então, deixa eu passar aqui agora. Tá, pronto. Bom, o objetivo principal desse trabalho, que se chama Estética da Reação e a Recusa às Distorções Representativas, Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Gente, mil desculpas. O meu computador está dando vários avisos. Bom, o objetivo principal é sobre o desenvolvimento desse novo conceito, né? Para classificar essas produções artísticas feitas por mulheres no contemporâneo, né? O qual eu estou chamando de estética da reação. Bom, primeiramente, antes de falar um pouco mais sobre o que seria essa estética da reação, eu gostaria de começar com a citação da professora Sandra Goulart de Almeida,
Sandra Regina Goulart Almeida, presente no artigo Corpo e Escrita, Imaginários Literários, em que a autora estabelece uma reflexão acerca da importância dessas imagens relacionadas à submissão feminina, né, na construção dos mitos fundadores dos continentes colonizados, como a América, a África e a Ásia. Essa citação, ela indica um caminho para pensar como a violência direcionada às mulheres ela vai transpor o âmbito das estruturas sociais e vai se subscrever naturalmente à esfera representativa, né, à esfera artística. Bom, abro aspas. Desde os primeiros relatos de possíveis encontros coloniais entre a Europa e outros povos da América, África e Ásia, a terra a ser conquistada ocupava presença marcante no imaginário coletivo europeu. O corpo feminino passa, então, a simbolizar metaforicamente a terra conquistada e serve de instrumento para apropriações de imagens que remetem ao encontro dos dois mundos por meio de oposições de gênero. Em várias narrativas fundadoras, não somente das Américas, mas também da África e da Ásia, a mulher nativa aparece como um símbolo de um mito de origem fundador, ocupando um lugar relevante no imaginário nacional e corroborando na construção de uma identidade local, a serviço de uma ideologia que procura justificar a empreitada colonizadora. Fecho aspas. Bom, de que é feita a estética da reação, né? Nesse cenário que eu apresentei de acordo com a citação anterior, em que as distorções dessas imagens, né, das mulheres no âmbito artístico operam a uma distância temporal muito profunda, eu busco perceber como a reconstrução do imaginário das mulheres, a partir de sua produção artística contemporânea, pode ser capaz de subverter a violência dessas ideações estatizadas, né? Então, a estética da reação ela vai dizer respeito às proporções artísticas que apresentam esses corpos femininos de maneira orgânica, pertencente, visível, e demonstram a força da representação, que estabelece uma espécie de autorreferenciação positiva, né? Que nega o silêncio direcionado aos grupos impostos à margem, né? E afasta, assim, a reverberação do sofrimento, tão comum em representações desses grupos, né? Essa reação seria uma força de contraposição ao poder estabelecido, né? Uma forma de ruptura desenvolvida pelas plasticidades artísticas. Bom, deixa eu passar. Nessa apresentação eu vou destacar como objeto de análise o livro de contos Amora, da escritora Natália Borges Polesso, que apresenta uma série de personagens lésbicas, e também a obra da fotógrafa baiana Ju Almeida, sobretudo o seu trabalho divulgado no Instagram. Nele é possível perceber, a partir da relação entre as legendas e a fotografia, a construção de uma recusa ao estilhaçamento dessa subjetividade, né, feminina negra. O principal ponto de convergência, embora à primeira vista pareça ser objetos muito distantes, de respeito entre essas duas artistas, de respeito a uma proposição que estabelece uma espécie de construção do imaginário, né, feminino, que antagoniza, como efeito colateral, os discursos hegemônicos. Agora, deixa eu passar para isso aqui. Bom, para apresentar João Almeida, eu gostaria de fazer referência a um trecho de sua fala ao longo da live Bravos Aliados pelo Futuro, que aconteceu no ano 2020. Nesse trecho, a fotógrafa aborda uma sensível reflexão acerca da importância das escritoras negras em sua construção artística, como modo de contrapor as narrativas brancas, né, que permearam a sua vida. Abro aspas. A imagem é uma grande responsabilidade, a representação é uma grande responsabilidade de uma nova construção, de um imaginário. A gente tem uma construção de um imaginário que é todo pautado no branco, todo pautado no senhor de engenho. E o que a gente vai construir a partir de agora? Eu sinto que, para mim, é uma responsabilidade essa câmara na minha mão, de criar mesmo novos imaginários, novas representações. Eu pauto muito minhas artes em autoras negras. A Angela Davis, a Bell Hooks, a Audre Lorde estão sempre permeando tudo que eu faço, que eu realizo. Antes mesmo de pensar um roteiro de um filme, antes mesmo de fazer uma foto,
eu estou sempre munida dessas escritoras negras, porque eu passei a minha vida toda sempre lendo histórias de pessoas brancas, consumindo autores e escritoras brancas. Aí hoje que a gente tem acesso, eu entendi que eu precisava me munir disso, dessas escritoras, dessas narrativas negras, para poder contar a história que eu queria contar. Como aquela citação da Bell Hooks: eu não vou só olhar, eu quero que o meu olhar mude a realidade. Eu tomo essa frase muito como norte para o meu cinema. Eu tenho que falar sobre a minha vivência, eu tenho que falar sobre o que eu tenho propriedade para falar. Eu tenho que falar sobre a minha comunidade, porque a gente sofreu um apagamento, a gente tem carência de imagens positivas sobre o que somos nós, pessoas negras. Fecho aspas. Aqui é um recorte, né, do Instagram da fotógrafa Ju Almeida, só a título de exemplo, né? Importa falar que Ju Almeida ela vai partir de uma perspectiva da mulher, a mulher vai se configura como de modo essencial, né, para que seja possível tracejar essa existência negra, né, vislumbrando essas identidades subalternizadas como inevitavelmente intercruzadas, né. Ela estabelece de algum modo uma espécie de recusa ao ceifamento da subjetividade das mulheres. Aqui alguns exemplos das representações das mulheres, né, associadas às legendas. Ao buscar a recusa a esse ceifamento dessa subjetividade, João Almeida nos leva a refletir sobre essa confluência entre fotografia, memória e escrita, né, na construção dessa representação social das mulheres. E nesse universo se sobrepõem algumas marcas, como, por exemplo, a ancestralidade, né? Aí nessa foto, ancestralidade e a importância de honrar os que vieram antes de nós. Na próxima, honrar os que vieram antes. E nessa, a legenda diz: Cristina, em suas mãos de arrancar cana-de-açúcar para vender, que nem minha mãe fazia no nosso sítio, em Catu, Bahia. Atravessei o Atlântico e continuei me sentindo em casa. Fecho aspas. Mafalala, abril de 2019. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, perdão. Bom, bom, agora eu vou falar do segundo objeto, né, que é o Amora, mais conhecido em termos acadêmicos, a Natália Bosch Paulesse. A estética da reação vai aparecer na Amora sob a capa da representação que contraria, né, o apagamento discursivo no seio da narrativa brasileira. Esse apagamento ele aparece no texto A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo, da Regina Dal Castanheira, que aponta essa supremacia masculina e heterossexual presente de modo marcante, né, nas personagens da narrativa brasileira. E, para exemplificar, eu trago um trecho do conto que se chama Vó, a Senhora Lésbica. Esse texto ele narra a história de Clarissa, a avó de Thaís, e a representação da sexualidade na velhice ela vai se alinhar a outra proposta, né, que é a lesbianidade. Natália Bosch Paulesse ela desenvolve através de imagens geracionais como a descoberta da sexualidade por Thaís, que também é lésbica, através de um viés amenizado, né, por questões contextuais, afinal são outros tempos. Ao passo que Clarissa, que é a avó de Thaís, vive um amor que foi colocado em segundo plano, né? Um amor que não poderia se expandir. Thaís vive com naturalidade esse primeiro amor, que é por outra mulher, né? O trecho apresentado no slide trata do momento em que Thaís, a narradora do conto, relembra o tempo em que a avó esteve muito triste, que possivelmente estaria atrelado à ausência da tia Carolina, que seria a companheira de Clarice. Abro aspas. Mas depois daquela tarde, as visitas começaram a rarear, e a minha avó se entristeceu de um jeito que doía ver. Chorava pela casa e fumava escondida no canto da sacada. Acho que bebia também, porque havia cheiros estranhos e uma avó displicente naquele período. Passou o inverno inteiro e mais a primavera para a tia Carolina voltar a visitar. Eu lembro direitinho, porque foi no aniversário de Joaquim que ela apareceu. Minha avó parecia outra mulher.
Estava bem vestida, contente, e voltou a cheirar a perfume e creme de lavanda. As coisas começavam a fazer sentido na minha cabeça, agora 15 anos depois. Minha avó era mesmo lésbica, fecho aspas. Então, a estética da reação, ela vai estar inserida nesse contexto, né? São histórias lésbicas contadas em meio ao mundo comum, que se configuram como uma reação contra o patriarcado, que paulatinamente, né, empurrou as histórias lésbicas e suas representações para uma espécie de esquecimento, né? Ou histórias que não devem ser contadas. Amora, então, o livro, né, ele ajuda a manter viva essa importância da emancipação desse corpo feminino, né, por meio dessa sua força representativa. Eu não sei se eu tenho muito mais tempo, mas alguém poderia me dizer quanto tempo eu tenho? Me perdi. Tá, vou continuar. Pode continuar, Fernanda. Pode continuar, Fernanda. Queria uns 3 minutos ainda, mas... Ai, meu Deus. Calma, continua. Eu vou continuar, tá bom. Bom, então, vou tentar finalizar agora. A arte do poder hegemônico, né, ela projetou ao longo do tempo esses corpos femininos deformados, né, sobretudo sob essa égide da subalternização, como eu apresentei no começo com a citação de Sandra Regina Goulart de Almeida. E a partir do momento que é possível encarar o corpo feminino enquanto uma substância por excelência de resistência, as proposições artísticas construídas no seio da estética da reação expõem a urgência de antagonizar as violências impostas por representações que tendem a limitar essa subjetividade, né? Então, a estética da reação, ela surge a partir da necessidade de estudos críticos que absorvam os ecos da arte feminina contemporânea e perceba no cerne de sua produção a recusa à perpetuação da ideologia dominante, né, que rejeitou ao longo dos séculos a construção da própria existência pelas mulheres. Então, é possível entender a importância artística no que diz respeito à autoria feminina que a Natália Bosch Polesso e a João Almeida portam, né, que é a demarcação desse corpo feminino, sua reivindicação, sua naturalização e a exaltação de que suas existências são estabelecidas, né, pelo entrecruzamento inevitável entre gênero, raça e sexualidade. Bom, através dessa identificação e da exaltação da identidade feminina, é possível ver também a diluição desse papel da mulher como indivíduo limitado socialmente, né? Que acaba reverberando também, naturalmente, nas produções artísticas. Eu vou finalizar essa apresentação com um trecho da escritora Tori Moa, que trata da relevância da escrita feminina enquanto ferramenta que serve tanto para aproximar os grupos subalternizados, quanto para impedir o esfacelamento de sua memória, né? Abro aspas. Quando o escritor apresenta um trabalho, ele está realmente dizendo: isso é o que eu vejo, você pode ver também. Neste gesto há uma esperança, não certeza, de que talvez outras pessoas possam vir a compartilhar sua visão, mesmo que apenas por um momento. Essa esperança torna a escritora vulnerável. Ela tem que estar disposta a dizer o que vê, apostar tudo em sua visão, sem qualquer garantia de que será compreendida. Escrever é arriscar rejeição e incompreensão. Criar uma obra de arte, escreve Sartre, é dar ao mundo um presente que ninguém pediu. Mas se não nos atrevermos a ser generosas, se não nos atrevermos a compartilhar com os outros o que vemos, o mundo será mais pobre por isso. E às vezes alguém realmente entende. Quando uma leitora sente que um livro realmente fala com ela, ela se sente menos solitária no mundo. A literatura mantém a esperança de superar o ceticismo e o isolamento. Fecho aspas. E finalizo a minha apresentação aqui. E aí, sinto ter passado atropelado em algumas partes, mas a gente conversa depois. Obrigada, gente. Obrigada a você, Fernanda. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Passa a palavra agora, Virgínia. Virgínia Novak Santos da Rocha, por favor. Oi, guria, sou eu. Uhum. Tudo bem? E com vocês? Tudo bem, você? Bem-vinda.
Muito obrigada. Eu não sei se vocês conseguem me ver. Eu não consigo ver ninguém, mas eu consigo ouvir vocês bem. Vocês não estão me vendo ainda? Não, sua E tela agora? tá preta, tá Tá, fechada, tudo fechado. para só um pouquinho. Tecnologias. Não, ainda? Ah, Aí. agora sim. Ali. Oba! Eu vi agora. Eu me vi, mas estou trancando aqui para mim. Mas se eu trancar, por favor, me avisem daí, tá? Tá, Porque eu acho que é um problema mais aqui em casa, na recepção que eu tenho, do que em falar. Mas eu vou, então, compartilhar meus slides, tá? E aí eu já até me desculpo que eu não consegui estar aqui nos outros dias. você Enfim, pode se apresentar rapidamente, claro, Virginia, por claro, favor? claro, claro. Muitas coisas aconteceram, assim, nos últimos dias, e aí coisas boas, mas acabou embolando um pouco. E Ainda aí bem que eu já foram começo. coisas boas, graças a Deus. Oi? Ainda bem que foram coisas boas. Sim, foram coisas ótimas, na verdade. Eu vou conseguir viajar para apresentar a minha tese, então vai ser bem legal, assim. Opa, E eu já vou contar essas novidades, assim, no processo de ir apresentando meu trabalho, tá? tá joia. Então, assim, né, eu sou a Virgínia Novak, eu sou doutoranda na PUC, do Rio Grande do Sul, e eu desenvolvo uma tese em História da Literatura Brasileira, né, e meu interesse específico são as mulheres, né, as ausências e as presenças dentro da história da literatura. E eu trago aqui hoje para conversar com vocês uma primeira parte do meu primeiro capítulo, né? Em breve eu vou estar qualificando já, então eu já desenvolvi algumas coisas posteriormente a isso, né? E eu trago mais porque é um trabalho que gera um certo desconforto, assim, em mim, porque ele tem um objetivo muito de olhar para gente, para nós, as mulheres, né, e o que andamos construindo enquanto críticas literárias, né? Quais são as ausências que ainda a gente continua cometendo, quais os caminhos a gente pode, né, começar a desbravar mais profundamente, enfim, né? Então, esse é o título do meu trabalho. E aí, como eu comentei com vocês, então, né, a introdução e os objetivos da minha pesquisa, no caso da tese, né, só para dar um panorama mais amplo, mas eu não vou falar de tudo isso, né? Então, o meu objetivo é construir uma história da literatura brasileira, né, que seja escrita por mulheres, né, que diga respeito ao que essas mulheres escreveram. E eu parto da minha pesquisa muito de uma praxis pedagógica mesmo, né? Então, muito voltada para a sala de aula, muito voltada para o contemporâneo, assim, né? Embora minha pesquisa ela seja histórica, né? Ela está muito situada no presente e percebendo contradições, né? Porque às vezes em sala de aula a gente tem até uma recepção maior por parte dos alunos de quem são as mulheres escritoras, do que a gente tem, por exemplo, na faculdade, né? Que os professores ainda são um pouco mais relutantes em relação a isso, né? Então, o meu trabalho ele parte de uma perspectiva que é decolonial, né? Que é feminista e que é decolonial. Eu quero utilizar também, né? Eu utilizo também algumas premissas das discussões sobre epistemologia feminista, né? Então, eu quero um pouco pensar como que as teorias elas estão sendo esgaçadas, até que ponto estão sendo esgaçadas ou não, né? Até que ponto a gente está construindo algo que está em paralelo às teorias hegemônicas, até que ponto a gente está tensionando e rompendo elas, né? Então eu dialogo muito com a questão da epistemologia. E por fim eu trabalho, né? E essa é a parte da notícia legal, que eu fui contemplada com uma bolsa de sanduíche. Eu vou estudar nos Estados Unidos para desenvolver essa última parte da minha tese, que é a parte de humanidades digitais, né? Então é uma notícia muito ótima e muito caótica ao mesmo tempo, mas vai ser muito legal, porque eu vou ter acesso a várias tecnologias que vão me permitir, então, criar um produto novo, uma coisa, né, que a gente não tem acesso aqui no Brasil e não tem essa discussão ainda aqui no Brasil, né? Pois bem, isso só para vocês entenderem, tá? Então, como eu falei, a minha apresentação ela é um pedacinho mesmo do meu primeiro capítulo, né? Que é esse capítulo que é mapeando o problema. O que eu fiz nesse capítulo? Eu olhei para as histórias da literatura mais canônicas, né? Embora tenham muitas outras. Eu olhei para o Antônio Cândido, para o Silvio Romero, né? Primeiro para o Silvio Romero, depois para o Antônio Cândido e para o Alfredo Bozzi, que são as que mais circulam, assim. E eu fui lá e contei quantas mulheres tinham em cada uma dessas histórias da literatura. E eu falo mulheres porque eu realmente contei quantas mulheres tinham em geral. E alguns dados interessantes que eu encontro em relação a isso é que em nenhuma delas o número passa muito de 8%, assim, de mulheres. E de escritoras muito menos, né? Na do Silvio Romero não chega a, sei lá, 1%, né? 0,0000. E muitas dessas outras mulheres que não são escritoras, né? E aí a gente consegue criar hipótese e entender algumas coisas em relação à história da literatura brasileira.
Muitas das mulheres citadas pelo Silvio Romero, por exemplo, elas eram as amantes dos escritores, elas eram as esposas dos escritores. E as citadas, por exemplo, pelo Antônio Cândido, elas eram as mães dos escritores, né? Então, as mulheres, elas ocupam um papel muito interessante, né? Não dá só para dizer as mulheres são ausentes, não, elas estão ocupando um papel muito interessante, que geralmente não é o de ser reconhecido como escritora, mas de ser reconhecido como algumas outras coisas, né? Enfim, isso é uma consideração para a gente fazer, para tentar entender de forma mais ampla assim, o que eu estou discutindo, né? Aí o meu segundo capítulo, então, ele está muito ancorado na questão do feminismo decolonial, né? Definindo esses rumos, tentando entender como, então, né? Se eu estou criticando a história da literatura brasileira, como eu considero que faz mais sentido, né? Quais discussões eu considero que fazem mais sentido para a gente estar pensando isso que é, né, Brasil, isso que é mulheres do Brasil, né? Isso que é uma literatura produzida por mulheres do Brasil. E aí, enfim, a escrita mesmo da história da literatura das mulheres vai acontecendo mais para o final da tese, né? Atrelada às humanidades digitais. Então, aqui, como eu comentei, né? Eu peguei essas histórias da literatura aqui, que elas têm também temporalidades diferentes, elas têm problemáticas diferentes. Eu quero, inclusive, adicionar a esse corpus 2 outras histórias da literatura que foram escritas por mulheres, né? Eu tenho elas aqui até. Depois eu posso comentar os nomes, né? É de uma italiana, uma historiadora da literatura italiana, e outra é uma brasileira, assim. Porque eu quero entender como que as mulheres também historicizam as mulheres, né? Mas, por enquanto, são essas daqui que eu já trabalhei, né? E eu perguntei quantas mulheres, quantas são escritoras, e eu consegui alguns dados já interessantes em relação a esse assunto, né? Então, mas o que eu quero, né? Eu quero colocar as mulheres nessas histórias da literatura. Eu acho que é possível só fazer esse movimento de adicionar e dizer, olha só, né, quais são os paradigmas, então, que essas histórias da literatura estão elegendo para dizer o que é literatura. Será que isso que essas mulheres estão escrevendo ou estiveram escrevendo se encaixam ali, não se encaixam, como, né? E aí, basicamente, o que eu estou propondo, assim como a John Scott, né? A ideia é não só interrogar, né? Mas interrogar e mudar os paradigmas históricos existentes, né? Então, por isso, como eu comentei, né? Eu estou me dialogando muito com a ideia da epistemologia, né? E eu trago aqui a Donna Haraway, que é uma epistemóloga, né? Primatologista e tal. Quando ela fala disso, né? Desse nós, desse eles, né? Quem que está escrevendo, como que o conhecimento ele faz perguntas voltadas já com respostas quase que, né, pressupostas e tal. Quem não conhece o trabalho da Donna Haraway, é um trabalho muito interessante, né? E ela vai falar muito de como a pesquisa com primatas se relaciona muito numa perspectiva de gênero com respostas que a gente quer dar para os seres humanos, né? O macho faz isso, então logo o ser humano, homem, fará isso, e enfim, né? Só para, né, um panorama geral. E ela vai dizer o seguinte: o eles imaginado constitui uma espécie de conspiração invisível de cientistas e filósofos masculinistas, dotado de bolsas de pesquisa e de laboratórios, e enquanto nós, né, o nós imaginado são os outros corporificados, né? Então, essa questão do corpo, da existência material, né? Como se os homens, né, e as pesquisas dos homens e essas epistemologias, né, com as quais, né, a gente que está na academia acaba lidando, né? Seriam neutras, né? Elas seriam abstratas, enquanto que as nossas não, elas seriam corporificadas, né? Seriam situadas, né? Seriam tudo isso, né? Então, a quem não se permite ter um corpo, um ponto de vista finito e, portanto, um viés desqualificador e poluidor em qualquer discussão relevante, né? Então, como a gente tem que estar, e ainda hoje, né, nesse embate constante para assumir que todas as pesquisas, afinal de contas, elas são corporificadas, né? Elas estão apresentando pontos de vista situados, né? E aí, então, né, eu olho para essas teorias mais contemporâneas, né, as teorias com as quais a gente está dialogando mais profundamente, justamente para pensar os modelos críticos, né, que a gente tem, né, dialogado ou tentado dialogar. E aí eu olhei para o marxismo, eu olhei para a desconstrução, ou para o pós-estruturalismo, né, para o pós-colonial e para o decolonial, e não gera surpresa que todas essas teorias, né, mesmo as mais contemporâneas, elas apresentam problemáticas no que diz respeito ao papel das mulheres, né? Então, a Silvia Federici vai voltar lá no Capital
e vai buscar entender como que o Marx não deu conta da ideia de gênero, né, embora tenha comentado sobre as mulheres, certamente, né, em outros textos também ideias sobre mulheres apareceram, né, mas o paradigma das mulheres como reprodutoras de força de trabalho, né, de esse tipo de vínculo, não está apresentado ali, né, as mulheres elas não são consideradas base do processo de mais-valia, por exemplo, né. Então, pensar a desconstrução e como a Butler, né, vai romper com essas teorias, né, ou vai se apropriar dessas teorias para dar algumas guinadas, né. A Spivak, que é uma leitora e tradutora do Derrida também, vai apontar como eles estão deixando as mulheres de fora. A teoria decolonial e a Maria Lugones, né, vai olhar para o Quijano e vai dizer, olha, tu está considerando as mulheres, mas ainda assim tu não está considerando o paradigma de gênero, né. Então, tem problemáticas nessas teorias que precisam ser sempre constantemente repensadas. E aí eu volto para falar aquilo que a Scott falou, né? Será que adianta, então, a gente produzir teorias que estão fazendo esses movimentos críticos, né? E não nos possibilitam, de fato, criar coisas que sejam das mulheres ou olhar para coisas que estão sendo criadas por mulheres com ferramentas adequadas, né? Porque se as nossas ferramentas já estão denunciadas de que elas são incompletas, porque são patriarcais, masculinas, ou enfim, né, que não consideram a variante do gênero, talvez esteja na hora da gente pensar em outras formas, né? De implosão mesmo disso, né? E aí eu quis entender como que a crítica literária feminista brasileira tem olhado para essas questões, né? Porque a gente não pode esquecer nunca, né, que nós somos um país que foi colonizado, né? Um país que passou por esse processo colonial e que, de alguma forma, a nossa academia ela está profundamente vinculada com a academia europeia, né? Uma tentativa de emulação da academia europeia. E aí tentar entender como que essas mulheres que tiveram um papel crucial assim na divulgação do feminismo no Brasil, na divulgação de uma crítica literária feminista no Brasil, né? Como que elas estão se articulando. E aí eu tento pensar e propor uma espécie de sistematização, né? Tentar entender como que essas ideias elas foram mais amplamente divulgadas, né? E daí a gente pode considerar o GT Mulheres na Literatura, né? O GT de 85, que vai ser um grande estopim assim, de divulgação da crítica literária, embora antes disso já houvessem reuniões de pesquisadoras mulheres em torno do tema mulheres, né? Revistas e periódicos também, né? Como que algumas revistas específicas de divulgação científica passam a existir em um determinado período, o que essas revistas estão publicaram mais, né? Quais as preocupações. E também entender os processos, né, de orientação, como que essas professoras divulgaram também para suas orientandas e outras orientandas que já estão nas faculdades, né? Então, a gente de 80 e poucos, 85 para cá, a gente já tem pelo menos assim 2, 3 gerações de pesquisadoras, né, que foram orientandas e que estão ocupando esse espaço acadêmico. E aí eu trago... Ai, peraí. Trancou aqui meu negócio. Aqui. Eu trago algumas considerações, então, tá? Então, por exemplo, o GT Mulheres na Literatura, entre a Fundação 85 e 90, a partir de se organizou em subgrupos, né? Um deles era Literatura e Feminismo, filiado a modelos saxônicos, né? Absorve desde a pesquisa de recuperação histórica de mulheres apagadas até a crítica aos paradigmas patriarcais e logocêntricos da literatura canônica, né? Então, essa crítica que a gente está, inclusive, mais acostumada a fazer, né? Essa crítica mais histórica, que busca recuperar escritoras, né? Então, aqui, e aí um segundo grupo, né? Escrita feminina, no modelo francês, né? Então, já dá para ver as nossas filiações, elas são bastante eurocêntricas, né? Preocupando-se com a escrita das mulheres, né? Aquela escrita feminina, né? Escrita de la femme, geralmente atrelada à questão da psicanálise, da semiótica, e, por fim, literatura e mulher, que volta a olhar para a produção de escritoras ou personagens mulheres, né? Mas sem evidenciar necessariamente uma preocupação com o gênero, né? Isso é muito comum da gente ver ainda hoje, né? Tá olhando para uma personagem que é mulher, mas sem considerar que ela é mulher, né? Sem considerar a questão de gênero que está imbricada nessas relações. É simplesmente uma personagem mulher. Tá, ali eu vi que falta 3 minutos. Em 2009, né, já tem um balanço, então, escrito, né, pensado nesse artigo, né, e assim se passaram 25 anos, História do GT Mulheres na Ampol. Foi um artigo, isso chama muita atenção, tá? É um artigo escrito a muitas mãos, né, que é algo bem contra-acadêmico, né, contra-hegemônico. Que cada uma das líderes do grupo, então, vai dar o seu relato e mescla entre relatos super pessoais, realmente, e relatos mais, assim, descritivos do que aconteceu, né? Escrito coletivamente por todas as coordenadoras do GT,
até aquele momento evidencia a expansão do como campo de estudos, né? Como é possível observar no texto, a partir da pesquisa da professora Cynthia Schwartz, entre 91 e 2009, 99 teses, 330 dissertações sobre o tema das mulheres em literatura foram defendidas sob orientação de pesquisadoras vinculadas ao GT, né? Então, o número, ele em 25 anos, assim, fica gigantesco, né? E aí, por fim, aqui um outro artigo que fala da publicação dos periódicos, né? Nesse caminho, então, né, isso é a citação direta do artigo, tá? Nesse caminho, então, da pesquisa que é circulada nesse periódico, que eu esqueci o nome agora, perdão. Nesse caminho, no que se refere à veiculação da produção internacional nos cadernos, acho que é Cadernos Pagou, agora, se não me falha a memória. Este reflete, em certa medida, a cooperação internacional, formação acadêmica, quadros referenciais, preferências teóricas, né? Revela uma concentração de trabalhos e autorias sediados nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, né? Particularmente na França, Inglaterra e Portugal. E esse vínculo com Portugal é um vínculo super interessante, né, para a gente. E baixa participação de colaboradores da América Latina, que são precisamente aqueles que, em diversos sentidos, compartilham tanto a realidade social mais próxima com a nossa, com a proximidade linguística, inclusive, né? Então, já nessa avaliação dos próprios periódicos feministas, já se tem essa percepção, né, de que há uma problemática no que diz respeito a como a gente importa, né, o conhecimento. E aí, bom, vou só citar, né, 3 textos que são extremamente interessantes e importantes contemporaneamente, né? E adianto um pouco que, na minha perspectiva, às vezes esses textos aqui colocam a problemática ainda numa perspectiva muito passada, né? Não atualizaram-se no sentido de pensar um diálogo mais profundo com a América Latina, né? Uma crítica decolonial, pensar realmente a diversidade de mulheres, né? Então, às vezes tem algumas faltas que estão ainda presentes nas produções contemporâneas, né? E aí, esse é o meu balanço final, né? Que talvez a gente devesse olhar mais para a América Latina como um todo, para que a gente consiga, então, articular o que seria, de fato, né, essa literatura brasileira contemporânea escrita por mulheres, ou literatura brasileira escrita por mulheres, numa perspectiva que a gente consiga entender que não só é feita de mulheres brancas, por exemplo, a literatura brasileira, né? Mas entender todos os paradigmas próprios da literatura indígena escrita por mulheres, né? Que, enfim, são pictóricos, né? Tem outros paradigmas que não os que a gente está tradicionalmente acostumado. Então, nesse sentido, é possível afirmar que, embora hoje seja necessário compreender esse como um movimento estratégico por parte das pesquisadoras, né? Essa volta ao passado, né? Esses textos de crítica literária, e mesmo a criação do GT e reforçar a necessidade de estruturas canônicas, de reprodução de modelos canônicos, em certa medida. Opa, meu computador fica sem bateria aqui. Também é relevante apontar a problemática que envolve a assimilação teórica mais profunda do feminismo europeu, no lugar do desenvolvimento de uma teoria feminista, e aí eu acrescento aqui afro-latino-americana, né, a partir da Lélia Gonzalez, da literatura, né? Então, tentar entender como que esse nosso contexto, que é o Brasil, poderia, né, oferecer outras formas de pensar e outras formas mais democráticas, talvez, outras formas mais plurais da gente estar pensando a literatura brasileira. E aí era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui. Eu vou só ligar o meu cabo aqui que está acabando minha bateria, mas eu estou aqui, tá? Tá. Excelente, Virgínia. Muito interessante sua pesquisa. Daqui a pouco a gente conversa mais. Passo a palavra agora. Obrigada, Virgínia. Passo a palavra agora a Mariana Tavares. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Laura. Boa tarde, pessoal. Já quero começar parabenizando as colegas. Gostei muito das falas de vocês. A minha fala converge. Tinha alguém que seria antes de mim, né? Mas acho que ela não compareceu. Eu estava curiosa para saber, porque eu imaginava que a nossa fala ia convergir bastante. Mas, enfim. Eu me chamo Mariane, né? Eu defendi recentemente a minha tese em teoria literária na Unicamp, sob orientação da professora Suzy Sperber. E atualmente eu estou fazendo pós-doutorado em teoria literária na USP, e sou de São Paulo, né? E, bom, eu sou péssima com tecnologia, eu vou tentar apresentar porque tem algumas imagens. Mas eu não consegui, eu vou falar mesmo sem imagem, porque, deixa eu ver, eu tenho que... É uma guia, eu acho. Vocês estão vendo? Porque agora eu não vejo vocês, né? Está entrando. Pronto. Sim. Tá.
vendo? Tá ótimo, obrigada. Bom, o título da minha apresentação é Não Sei Como Arquivar uma Montanha, a poesia brasileira contemporânea escrita por mulheres. E esse Não Sei Como Arquivar uma Montanha é um verso de um poema da Maria Isabel Iório, né, que eu vou comentar com vocês. Bom, eu quero começar mostrando essa imagem para vocês, que foi tirada exatamente há um mês atrás, num evento chamado A Feira do Livro, que aconteceu aqui em São Paulo, foi organizado pela 451. Tinha mais de 400 escritoras presentes nesse evento, né, e presentes nessa foto também. A foto foi tirada na escadaria Patrícia Galvão, então a escolha do lugar e até a configuração, a disposição das pessoas nessa foto, elas foram muito bem pensadas, porque a fotografia foi inspirada numa foto chamada Um Grande Dia no Harley, do Art Kane, tirada em 1958, e essa reprodução, mas a versão feminina dela, foi tirada pela Mariana Vieira Elec. E o objetivo desse evento, que durou 3 dias, era celebrar a presença feminina no meio literário. E depois que essa foto foi divulgada e teve em todos os jornais que ela foi vinculada, os jornais tipo o G1, a Folha, jornais mais de massa, vamos colocar assim, tinha uma explicação sobre a foto e sempre comentários muito surpresos de, nossa, quantas mulheres tem nessa foto? Tinham mais de 400 mulheres. A gente não vê todas essas publicações nas livrarias ou nas bibliotecas ou na crítica literária, né? Então, essa foto, certamente, ela vai fazer parte do arquivo da história da literatura brasileira, embora ela tenha só um mês, né? E aí, eu quero trazer já para vocês, antes de comentar os poemas, qual a concepção de arquivo que eu estou trazendo aqui, né? Essa citação eu tiro do Dicionário do Contemporâneo, que é um dicionário que foge aos termos comuns de como se define de verbete, né, de como se define um conceito. E um dos conceitos que estão presentes nesse dicionário do contemporâneo é arquivo. Então, eles dizem o seguinte: os enunciados não têm, para Foucault, a consciência de um bem material que será conservado museologicamente, como pode acontecer com proposições e frases que não são disputadas como bens simbólicos. Não podem, por isso, ser hierarquizados pela sua ontologia, por algo que seria da ordem da essência ou do conteúdo significado. Esses enunciados, portanto, teriam uma forma de acumulação específica, não atingível por nenhuma lógica conservadora nem historicista. O arquivo, a partir dessa definição, não recolheria a poeira dos enunciados, sua materialidade, mas definiria sua inatualidade. Em outras palavras, ele é o sistema, a louca lei que nos permite achar espectros, elementos significantes na poeira, naquilo que restou de uma experiência irrecuperável. E aí, quando eles começam citando Foucault, eles estão fazendo uma referência à arqueologia do saber, no qual Foucault reforça a ideia de que o arquivo não é apenas um espaço de estocagem, mas é também aquilo que é exterior à linguagem. O que isso significa? Que no arquivo, aquilo que é preservado é o gesto do enunciado e não o próprio enunciado assim, porque a partir de quem maneja esse arquivo, o enunciado pode ser ressignificado. Então, para o Foucault, o arquivo ele é o ter lugar do enunciado, é o seu gesto. E esse gesto, sendo positivo ou negativo, é que tem valor. E nesse sentido, quem controla o arquivo não controla somente aquilo que foi dito, mas o que pode ser dito. Portanto, quem controla o arquivo não controla o passado, pois o passado, em certa medida, é irrecuperável, mas sim controla a possibilidade de forjar o passado e de construir uma outra realidade. Então, é a partir dessa perspectiva que eu entendo o arquivo. Então, quando a gente vai construir um arquivo, pensando nesse não saber arquivar uma montanha, dito pela Isabel Iório, quais são os passos, né? Passo a passo do arquivo? Você coleciona, você reúne várias informações. O critério para essa coleção pode ser de vínculo afetivo, e ela tem a característica de misturar diferentes temporalidades. Depois você reescreve. Não, minto. Essa é a última etapa, eu inverti. Depois que você colecionou, você seleciona, então você faz um corte, você rasura as informações que estão nesse arquivo.
você organiza ética e esteticamente, e depois, então, você reescreve, revisa e torna público esse arquivo. Então, eu comecei a pensar assim, em alguma medida, o modo como a gente opera um arquivo não é semelhante ao modo como a gente escreve a poesia. Se não tem similaridade, se você não reúne várias informações, se você não seleciona depois, corta, rasura, organiza, reescreve, revisa e publica, né? Então, estou tentando construir esse paralelo entre arquivo e poesia, né? A poesia é pensada como arquivo. E aí a Virginia trouxe a Eurídice Figueiredo, né? E a Eurídice Figueiredo, ela pensa também a literatura como arquivo. Mais em textos narrativos, eu estou tentando fazer um movimento mais como poesia, né? Trabalhando com a poesia, o que é arquivo. E aí, o livro principal, assim, das poetas que eu selecionei, é o 29 Poetas Hoje, né? Que foi organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, que a Virginia também trouxe. Então, eu comecei a me perguntar nesse processo de desenvolver esse tema, assim, que não tem a ver com a minha pesquisa de pós-doutorado, mas é algo que passa pelos meus interesses. Quem são os críticos que a gente conhece, né? E aí os mais famosos, né? São, de fato, o Antônio Cândido, o Silvio Romero, o Alfredo Bozzi. Mas quando a gente pensa nas críticas mulheres, quem são elas? Então, a gente pensa na Flora Susequim, a gente pensa na Heloísa Buarque de Holanda, mas mesmo a Heloísa, né? Eu acho curioso que o 29 Poetas Hoje traga essas poetas a partir desse recorte que ela trouxe, né? Que tem uma temática muito específica de gênero, de sexualidade, mas tem sido publicada pela Companhia das Letras, enquanto cada uma dessas poetas os seus livros em si foram publicados por editoras independentes. Então, a companhia publica esse livro, porque são essas poetas ou porque é essa crítica está trazendo, né? Visto que a Heloísa é professora da UFRJ, também de quem ela é filha, também, né? Ela faz parte dessa intelectualidade brasileira. Então, quem está fora dessa intelectualidade consegue trazer a sua contribuição também? Então, aí eu estou trazendo para vocês características que essa crítica hegemonicamente masculina traz para definir o que seria essa poesia dita feminina. Dita feminina porque escrita por mulheres. Então, as características são sensível, inefável, privilegia o pudor, é velada, é inviolável, é tênue. Mas desde a década de 70, e aí eu estou compreendendo poesia contemporânea realmente a partir da década de 70 para cá, né? A Ana Cristina César já refuta essas características, né? No ensaio Literatura e Mulher, ela põe em xeque essa ideia dizendo: onde se lia flor, luar, delicadeza, fluidez, metáforas, né? Que recorrentemente poderiam aparecer em poesias escritas por mulheres, leia-se secura, rispidez, violência, sem papas na língua. Sobe a cena a moça livre de seus costumes, a prostituta, a lésbica, a masturbação, a trepada, o orgasmo, o palavrão, o protesto, a marginalidade. E aí, no próprio texto dela, ela diz: a nova poética inverteu os pressupostos bem comportados da linhagem feminina e fez da inversão a sua bandeira. Então, a partir de quem controla esse arquivo, em alguma medida, quem controla esse arquivo é a crítica. Então, a gente precisa ter uma crítica escrita por mulheres, uma crítica que volte o olhar para essa poesia, né? Como a Heloísa fez no 29 Poetas Hoje. Então, eu pergunto, quem é que controla, então, esse arquivo da literatura brasileira? A partir de quais critérios as coisas são historicizadas, né? E aí, então, eu trago agora dois poemas da Maria Isabel Iório, né? O primeiro, ela diz: um homem é feliz com documentos. E aí, documentos em si já é uma palavra ambígua no poema, né? Porque também se fala que o pênis é o documento do homem, né? O que atesta a sua masculinidade. Então, pode ser esse documento, mas pode ser um documento daquilo que lhe afere uma identidade, né? Que está lá no o gênero homem. Você é um homem, como você se define. É sempre perigoso um homem que fala inglês. E aí ela vai cortando, né? Mas ela não faz o corte no poema como Gemendê. Ela faz o corte cortando palavras mesmo, sem cortar o sentido
do verso para o próximo verso. Aí ela diz, um homem que fala. Um homem fala. Então, é sempre perigoso esse homem que fala inglês, mas é perigoso o homem que fala, todo homem que fala, e um homem, mesmo que ele não fale nada, ele é perigoso. Hoje começa o inverno. E aí, inverno pode ser, sim, uma metáfora, né? Tipo, de tristeza, de sofrimento, né? Mas, dado as novas informações que ela traz, nos leva a crer que o inverno realmente seja o equinócio. Porque ela diz, Marcos Vinícius foi morto ontem pela polícia enquanto ia apressado à escola na Maré. Marcelo ateou fogo no porteiro de seu prédio, Jefferson, depois fugiu calmamente. Eu estou sem roupa de óculos. Não sei como arquivar uma montanha. É o dia mais curto do ano. Então, todos esses eventos, a morte do Marcos Vinícius, que foi morto pela polícia indo para a escola, o Marcelo, que ateou fogo no porteiro, chamado Jefferson, e não foi responsabilizado por isso. Todos esses eventos aconteceram no dia 20 de 6 de 2018, que era o equinócio de inverno. E aí ela traz a imagem, eu estou sem roupa de óculos, trazendo de uma outra maneira a ideia de vida nua, né? A ideia de violência. Então, ela corporifica, ela presentifica esse corpo, o corpo dela no poema. E esse homem que é perigoso, é tão perigoso que, olha, no mesmo dia, olha o tanto de fatos que aconteceram. E nada aconteceram com as vítimas, mas com eles não aconteceram nada. E como que, diante de todos esses eventos traumáticos, ela dá conta de colocar isso no poema? Não sei como arquivar uma montanha. É o dia mais curto do ano. É literalmente o dia mais curto do ano, mas também é o dia mais curto do ano porque, diante de todas essas catástrofes, como que pode fazer sol, né? Como pode ter alguma esperança, né? Então, assim, é um poema que traz esse recorte, né, de direitos humanos, que traz essa perspectiva mais política, mais militante, mas não necessariamente traz a questão de gênero. Já no outro poema dela também, ela traz uma situação super intimista, que remete àquilo que a Ana Cristina Santos já falava na década de 70, né? O nome do poema é Estudo da Atração na Sutileza da Diferença. Sutileza da Diferença. Então, uma mulher molhada sobre uma mulher molhada é audível, sólido. Uma mulher sobre outra mulher não é preliminar, é pré-histórico. Uma mulher para amar outra mulher é preciso comer com as mãos. Uma mulher para amar outra mulher é preciso cortar as unhas. Então, tem uma progressividade no poema, né? Colar a trajetória no epicentro. Uma mulher que ama outra mulher aprende a lamber as coisas por dentro. Desculpa, por dentro, não por dentro. Bom, ela tem uma progressão, né? Tipo, ela tá narrando como é que duas mulheres fazem amor. Então, ela traz aqui a representação do amor lésbico, né? Só que é curioso como essas imagens elas se misturam, porque o amor lésbico, a relação sexual se dá pela mão, mas ela também come, se comer é uma palavra mais coloquial, né, para remeter à relação sexual, mas também quando a gente fala de texto, de leitura, a gente também usa essa metáfora de que a gente está comendo o texto, que a gente está comendo as palavras, e é com a mão que ela escreve. Então, é visceral, né? Tipo, a relação sexual que ela tem, ela não é a poeta, o eu lírico do poema, né? Essa mulher, com a mulher que ela ama, é visceral tanto quanto aquela atividade que ela desenvolve. Bom, e aí, uma outra poeta que eu trago, Adelaide Ivanova, o poema O Marido, que é intertextual, consonante da separação, do Vinícius de Moraes, né? Tem a mesma sonoridade, aparecem as mesmas imagens, o poema começa da mesma maneira, mas ele vai por um caminho completamente diferente, tanto no que diz respeito à forma, quanto no que diz respeito ao conteúdo. Porque, bom, o soneto de separação é metrificado, né? Uma forma clássica, o poema da Adelaide com uma forma livre, né? Sem preocupação com rima, metrificação, etc. E no soneto de separação, esse eu lírico é um homem que lamenta, né?
de ter vivido esse amor. O poema, em certa medida, é espelhado, porque sempre o verso começa com uma situação feliz, né? De repente se fez o riso, depois o pranto, silencioso e branco como a bruna. Então é como se o poema fosse espelhado, né? O verso sempre inicia com uma situação feliz e encerra com uma situação triste, mas esse é o lírico lamentando pelo fim dessa separação. O eu lírico do poema O Marido da Adelaide não lamenta. Ela toma posse dessa relação sexual também. Então, de repente, do riso fez-se o humble jeans descalço, como eu gosto. E das bocas unidas fez-se porra nenhuma, porque não houve bocas unidas. E das mãos espalmadas fez-se um high five. Fez-se do marido próximo, e esse próximo é também essa palavra interessante no poema, né? Porque próximo pode ser próximo de estar ao lado, mas próximo pode ser o próximo marido que virá. Um amante, então, marido próximo. E ó, é curioso também como ela já usa uma outra estratégia. Se a Marisa Bel Iório foi cortando as palavras, é que ela usa o Gemambé, né? Porque o sentido vai se completando sempre no próximo verso. Fez-se do marido próximo um amante, fez-se do amante um marido esperante, e não foi de repente, o marido se casa. Então, esse marido próximo, pode ser o próximo marido, ou o marido que está próximo, mas desse marido próximo fez-se o amante, e do amante que se esperava fazer o marido, não, esse amante não se tornou o marido, ele se tornou o esperante, porque ela não ficou com ele também. E não foi de repente, o marido se casou. E não traz a ideia de sofrimento que traz no poema do Vinícius, né? Então traz um tom completamente distinto, né? E aí no 29 Poetas hoje, a Heloísa traz, né? Como essas novas poetas, essas poetas que têm publicado dos anos de 2010 para cá, têm desenvolvido outras estratégias poéticas, né? Não só temáticas, mas assim, embora tenha uma Ana Cristina César como referência, tá desenvolvendo a sua própria voz, né? Tá tentando se firmar aí nessa poesia brasileira contemporânea. E aí eu queria trazer uma outra perspectiva de arquivo, que eu tenho quanto tempo? Só para faltam 3 minutos, tá? A lei da Eisman diz para gente: o que é lixo para uma geração pode ser informação preciosa para outra. E por isso os arquivos não são apenas locais para armazenamento de informação, são igualmente locais para as lacunas de informação que não resgatam somente as perdas em catástrofes ou guerras, mas também resgatam de maneira essencial e estruturalmente indispensável uma cassação equivocada sobre o ponto de vista dos pósteros. Então, a gente precisa fazer uma revisitação daquilo que entrou nesse arquivo e daquilo que vai entrar nesse arquivo, né? Por isso eu chamo a atenção para 3 pontos. O primeiro é que essa poesia escrita por mulheres que tem trazido essa pauta, né, de direitos humanos, do desejo da mulher, da representação das mulheres lésbicas, enfim, de mulheres negras, de mulheres indígenas, tem trazido outras vozes para esse arquivo, elas só conseguem publicar por editoras independentes. E essa poesia circula por movimentos que são organizados pelas mulheres mesmo. Então, leia mulheres, mulheres que traduzem, mulheres que editam. Assim, também para chamar a atenção para livrarias que têm divulgado mais mulheres, por exemplo, aqui em São Paulo, a Gato Sem Rabo, que só vende livros escritos por mulheres, que tem se consolidado como uma referência para você encontrar, que tem sido publicado por mulheres aqui no Brasil e fora do Brasil. E vale lembrar que a própria proposta do 29 Poetas hoje, trazendo essas poetas que hoje seriam marginais, no sentido de não ser publicado por editoras muito grandes, por a circulação ser restrita, né, dentro de um grupo específico, faz todo sentido com 26 poetas hoje, publicado na década de 70, inclusive com a presença da Ana Cristina César, né? E aí, a minha provocação é que a gente precisa construir uma nova crítica, né? Enquanto os poetas estão pensando novos mecanismos de como desenvolver suas próprias vozes, novas formas de comunicar, a saber, oralidade, ruído, estranhamento do espaço temporal, realização do desejo, um corpo presente,
quais são os mecanismos que a crítica está desenvolvendo para poder analisar essa poesia. Mas também é preocupante, porque a partir do momento, que aí é o meu terceiro ponto, quando a gente arquiva, arquivar é o mesmo que canonizar? Porque no 29 Poetas hoje, no prefácio, a Heloísa traz a Marília Garcia, a Ana Martins Marques, a Angélica Freitas, a Bruna Beber, que já são jovens poetas canonizadas, mas que têm propostas estéticas completamente diferentes dessas, por exemplo, que eu trouxe, como a Maria Isabel Iório e a Adelaide Ivanova. Então, para encerrar, queria só pensar aqui, né? Coisas que aconteceram recentemente, porque a foto que eu iniciei foi tirada há um mês, e nesse último mês aconteceram inúmeros casos de violência contra a mulher. Então, a poesia não é responsabilidade também da literatura dar conta desses acontecimentos, ou, ou fazer lembrar esses acontecimentos, né? Enfim, e aí eu coloco aqui, até quando culpar a vítima e não responsabilizar o agressor? Se o arquivo existe para lembrar, por que nós repetimos os mesmos erros? Então, aqui está as minhas referências bibliográficas, desculpa que eu passei do horário, e muito obrigada. Muito obrigada, Mariane. Então, abro espaço para a gente conversar mais, fazer acréscimos, perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Gostei muito da mesa. Peço desculpas para as que ainda não. Acho que não estava aqui antes, mas eu estou com Covid, então está bem ruim a minha voz, estou fazendo um esforcinho para estar aqui. Parabéns para a mesa, as comunicações dialogaram bastante, né? Uma pena que a Fernanda não pôde vir, a outra Fernanda, né? Que dialogaria muito com você, né, Mariane? Ela ia trazendo a Cristina César, a Iori também, né? Com a análise que você fez dos poemas, tá? Virgínia, gostei muito da sua tese, né, que está em andamento. Minha conterrânea, que eu também fiz meu doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. A gente não se conhece, né? Não sei se... Não, só se tu conhece as tuas fãs. Como é que é? Desculpa. Só se tu dialoga muito com as tuas fãs. Eu te conheço só de fandom que eu faço teu. Pesquisa. Quem é que te orienta lá na PUC? Antes era a professora Maria Eunice, e aí ela se aposentou agora, e eu tô com a professora Regina. Não Mas conheço. eu fiz o meu mestrado também na PUC, e foi de 2016 a 2018, e eu acho que já tinha saído, né? Já, saí em 2014. Foi uma diferença, Foi mas eu lembro que... 2013, na verdade, eu saí em 2013. É bem antes. Mas eu lembro da Sou referência velha, sou velha. lá. Eu nem conheço, eu nem sabia que a Maria Eunice tinha se aposentado, você vê, né? O tempo como muda, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, dialoga muito assim, com o que eu faço, né? Pensar essa história da literatura brasileira, né? Essas exclusões. E atualmente faço parte do GT, da Mulher na Literatura, né? Sempre admirei esse GT, o trabalho, né? Precursor, né? Em resgatar essas obras, né? Aí eu fiquei só em dúvida assim, se você vai trabalhar com a crítica literária escrita por mulheres, ou se você vai trabalhar com as escritoras da literatura brasileira e tentar incluir, como é que é? Na verdade, assim, eu nesse primeiro capítulo eu tô trabalhando mais com a crítica, né? Eu tô fazendo uma crítica às histórias da literatura escritas por homens, né? E aí eu quis entender como que a crítica literária ela estava se articulando. Porque ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu comecei a trabalhar um pouco mais com crítica literária feminista de jornal, assim. Então eu trabalhei com o Mulherio, né, o jornal Mulherio, e aí eu fiquei vendo algumas repetições interessantes, assim, eu meio mapeei tudo que tinha de crítica literária nesses jornais, assim. E foi bem interessante encontrar o que as mulheres estavam dizendo, os eventos, como teve foi um evento do livro da mulher, eventos assim, né? A Mariane trouxe a foto agora, né? Mas essas coisas, elas não são de agora, faz 200 anos que a gente está fazendo isso, né?
Então, eu acabei sentindo a necessidade de voltar para essa crítica literária e entender como que o GT existe, como que os periódicos feministas começaram a existir, da onde que estão vindo essas referências, assim. Mas isso não é bem o foco da minha pesquisa, né? Isso era mais para entender onde que eu estava pisando, assim. E aí o foco, ele é muito mais, agora essa parte mais arquivística mesmo, né? A servística, de criar essa história, então, né? Como eu tô achando poucas mulheres nessas histórias mais canônicas, assim, eu acabo buscando em lugares alternativos, como, por exemplo, aquele importante livro organizado pela professora Zaide Musart, que é o Escritoras do século XIX, né? Bom, só no século XIX tem mais de 100 escritoras, né? E nas histórias do Silvio Romero e do Antônio Cândido, que mais ou menos dão conta desse período, e até do Bose, né? Tu encontra, sei lá, no Bose 20 escritoras, né? Então é muito diferente, é muito discrepante, assim. E aí eu tenho criado de forma pessoal, assim, individual, um acervo de mulheres, né? Para construir essa minha história da literatura. Na verdade, e aí isso é uma das coisas que está me deixando a minha vida um pouco mais caótica ultimamente, a minha grande vontade era ter um grupo de pesquisa, né? Eu tinha até conversado já com a professora Maria Eunice para a gente fazer isso. Universidades, assim, eu tenho várias amigas em várias universidades que estão fazendo levantamentos, né? Tudo informalmente ainda, né? Mas a gente queria tentar fazer assim um grande grupo de pesquisa internacional não, interestadual, talvez internacional, né? Agora eu vou ser uma mulher viajada, mas a princípio dentro do interestadual, para fazer esses levantamentos, assim, né? Porque a gente vê também muita diversidade, né? Quem são as escritoras lá de São Paulo, né? Quem são as escritoras do século XIX, sei lá, do Acre, né? E a gente sabe que tem, a gente só não sabe quem são ainda. Então, talvez possa vir a ser essa parte do meu final do meu doutorado, né? Porque daí, quando eu voltar, eu só vou ter 8 meses. Mas, a princípio, eu vou trabalhar efetivamente com as escritoras nesse momento. Então, eu ia dizer, esse é um trabalho assim, que já vem sendo feito, né? Então, o ideal era realmente fazer mais ou menos o que a Zaide fez, né? Uma coisa assim, coletiva, né? Um trabalho coletivo, assim. Já tem muita gente assim, pesquisando e catando essas mulheres, né? A gente tem agora que colocar no papel, né? O meu objetivo é juntar tudo, assim, juntar tudo de uma forma que seja digital, que seja colaborativa. E aí eu estou tentando descobrir isso, assim, né? Como fazer para juntar todas as mulheres. Por isso que eu queria mapear o grupo, mapear quem está escrevendo, há quanto tempo está escrevendo, quais teses e dissertações estão vindo. Coisas que eu não comentei na minha apresentação, é que muitas dessas teses e dissertações, elas trabalham com uma ou duas escritoras no máximo, né? Então, eu não encontrei ainda, e se vocês souberem, assim, por favor, me mandem essa referência, mas eu não encontrei nenhum trabalho que tencione como a coisa está sendo estruturada, né? Então, eu vou estudar essas duas escritoras e comparar uma com a outra, né? Ou eu vou estudar só essa escritora e ver como ela está ou não adequada ao cânone, como ela rompe, como ela renova. Mas não tem uma revisão estrutural, né? A gente não tem um lugar em que a gente vá e encontre, assim, dos últimos 200 anos, aqui tem essas 200 mulheres. E olha só o que elas estão fazendo, né? E a gente vai ver que vai ter várias recorrências, né? De motivos de exclusão, né? Uma das coisas que eu encontrei naquele jornal Mulheril é que um dos críticos homens, né, que criticou justamente esse acontecimento, a crítica que ele fazia era meio dizer, até é legal, assim, que tenha uma feira do livro, assim, alternativa e tal, mas é meio um monte de mulher, né? Tipo, livros de mulher, coisas de mulher. Então, tipo, o fato de ser mulher era problemático, não era o fato de existir literatura. Então, a gente vê essas recorrências, né? E eu quero, com certeza, conseguir criar essa rede mesmo, né? E é por isso que eu vou muito para o lado das humanidades digitais, para tentar criar essa rede. Inclusive pela influência, assim, né? Da pandemia, da gente conseguir estar se falando aqui virtualmente, de essas distâncias serem encurtadas, de pensar estratégias de diálogo, como as mulheres, né, vêm fazendo, como a gente vem se encontrando, continua se encontrando, né? Leia Mulheres, as iniciativas são todas a partir das tecnologias, né? A partir da internet e tal. Mas é isso, desculpem falar tanto também. Não, muito bom, né? O Antônio Cândido, quando fala rapidamente assim, sobre Narciso Amália, que é uma poeta que eu estudo, rede dele,
é para menosprezar, né? É sempre assim, né? As mulheres acabam aparecendo. Né? Tá na hora, agora é a hora das escritoras, né? Tá na hora, né, de a gente virar esse jogo. Legal. Quem mais, pessoal? O debate está aberto aqui para vocês. Eu vou seguir comentando, então. O trabalho da Mari, que eu achei muito legal, Mariana, teu trabalho, assim, eu me tornei leitora de poesia há pouco tempo, e esse livro da Heloísa, ele é super interessante, né, porque faz alusão a um texto anterior, né, em que ela já arquivou alguns poetas, assim, mas esse novo, né, 29 poetas, as 29 poetas hoje, né, tem uma marcação ali de gênero bem interessante. Eu acho que eu não tinha pensado sobre isso, né? Sobre essas mulheres que foram publicadas por outras editoras antes, né? Antes de serem arquivadas coletivamente como antologia, né? E até acho que a Ana talvez possa dizer mais disso, né? Como mulheres em publicações antológicas, elas parecem que circulam mais do que mulheres que publicam autoralmente, né? Só um texto monográfico, assim, enfim, né? Uma narrativa e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, e aí eu não sei se tu... Eu adoro a Adelaide Ivanov, assim, eu acho que ela faz um negócio bizarro, assim, lindo hoje em dia. Mas uma das poetas que tem ali é a Marília Flor Cosby, né? Que é uma poeta aqui do Rio Grande do Sul. E tem uma poética bem do Rio Grande do Sul, né? Tá muito preocupada com o espaço rural, assim, com, né, mulheres, vacas, animais e tal. E aí, na real, era mais uma dúvida de recepção, né? Como que essa crítica literária, que é uma crítica muito paulista e muito carioca também, às vezes, né? Recebe isso, assim, recebe ela. Inclusive, ano passado, ano retrasado, eu apresentei um trabalho sobre ela e anunciaram como se eu fosse falar da Marília Garcia. Aí eu disse, não, é Marília Flor Cosby, é outra Marília e tal. Então, as pessoas realmente não conhecem, assim, não sabem quem é. E aí eu queria saber, né, se tem uma diferença regional, assim, de recepção, tu acha, né, no âmbito da poesia, sobre essas diferentes escritoras, né, escritoras que não estão necessariamente nos centros urbanos, assim, né, a Marília tá, né, ela tá aqui em Porto Alegre e tal, mas que não tá em Rio, São Paulo, por exemplo. Obrigada, Virginia, também adorei teu trabalho. Na verdade, várias coisas que você falou durante o seu trabalho me passaram assim, né? Falando da sua pergunta, primeiramente, eu acho curioso, porque as 29 poetas hoje tem vários recortes, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tenta fazer esse mapeamento nacional, então ela traz várias vozes, ela está tentando mostrar o que há em comum entre essas vozes nos diferentes lugares para a gente tentar achar o que seria essa poesia brasileira. Mas antes de arriscar, sendo quem ela é, poderia arriscar, né? Eu acho que ela não seria muito criticada se ela arriscasse, ela já justifica no prefácio, né? Olha, isso aqui que eu estou apresentando para vocês não é a poesia brasileira, é um recorte, porque não é só isso que tem sido publicado, mas eu estou apresentando isso porque eu acho que isso é o que tem mais força, né? Mas aqui, no eixo Rio-São Paulo, não se discute poetas que não fazem parte do eixo Rio-São Paulo. Talvez, aí é só um chute mesmo, porque não sei por o motivo, não tenho ferramentas para poder precisar por que isso não acontece, mas talvez justamente para esses elementos que você deu, né? Tipo, de ser... É também um Brasil, mas é uma região, uma situação muito diferente da nossa, e por ser tão diferente, talvez não seja inteligível, não desperte interesse das pessoas que têm desenvolvido pesquisa aqui, porque eu quase não escuto falar. E mesmo a Heloísa fazendo tentando trazer vozes de diferentes lugares, quando ela apresenta essas poetas que já fazem parte do jovem cânone da poesia brasileira, ela traz Angélica Freitas, que é gaúcha, traz
a Bruna Beber, que é aqui de São Paulo, traz a Marília, que é carioca, e traz a Ana Martins Marques, de BH, né? Mas, por exemplo, a poesia da Angélica Freitas, ela é bem menos regional, vamos colocar assim, e por isso muito mais legível aqui. E aí, um paralelo que eu traço entre o nosso trabalho, quando você falou, né, da praxis escolar, eu dou aula numa escola de artes aqui, dou aula de literatura para o ensino médio, mas é uma escola muito específica, porque é uma escola de artes. Então, os alunos fazem ensino médio e algum curso de artes integral. Então, já tem um recorte também de perfil dos alunos, né? E é curiosíssimo, porque quando eu falo com eles, eles não conheciam, por exemplo, As 29 Poetas hoje, o livro, mas eles conheciam a maioria delas pelo Instagram. Então, quando você pensa em Riane Leão, é, a própria Marília, a Angélica, a Ana Martins Marques, a Maria Isabel Iora, eles conheciam. E aí eu pensei, gente, isso é curiosíssimo, isso é uma coisa que a gente precisa registrar, porque o ensino médio já tem aquela expectativa, né? Ah, os professores de literatura vão trazer o cânone. E aí, porque os professores trazem o cânone, eles não conhecem a produção contemporânea. Mas não, eles conhecem, porque está chegando para eles por essas novas tecnologias, para essas novas mídias. Então, eu achei incrível, assim, quando eu fui cumprir o protocolo, né? No currículo, eu tenho que levar o Vinícius de Moraes para falar da terceira geração modernista. Mas aí quando eu falo, mas gente, tem um outro poeta assim, eles já conhecem. Como assim você já conhece? Sabe? Foi super. Eu ressalvo, eu sei que tem essa coisa de recorte, e como eles fazem cursos de artes, eles já têm um interesse maior em procurar sobre. Eles vão seguir em outros perfis de aluno, talvez nem siga, nem procure saber no Instagram, mas está circulando mais, sabe? Para além dos nossos meios. Então, eu acho isso fantástico, né? E o próprio formato do livro em si, de ter o QR Code que você pode colocar no livro e ver a poeta, você tem uma outra forma de se relacionar com esse texto, né? Quando você lê, mas também ouve, né? Ouve e vê a performance da poeta. Então, essas novas tecnologias ajudam muito, assim, na forma de como tornar acessível e até inteligível esse texto literário, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso, mas aqui a gente acessa bem pouco. Se não for um movimento de você ir atrás, não chega naturalmente, mesmo para quem está no meio literário mesmo. Posso fazer uma interrupção, assim, fazendo um comentário em cima do que a Mariane falou, mas é uma questão, assim, só da minha praxe, do trabalho, né? Que você falou que é difícil fazer essa questão do acesso, mas é difícil também para um escritor, por exemplo, daqui do estado de Mato Grosso do Sul, conseguir acessar o mercado e se fazer conhecido nos eixos Rio-São Paulo, inclusive da região sul em si. Né? E uma das dificuldades também é uma coisa que até acho que a Mariane comentou, da questão da autopublicação. Mas aí eu pego um exemplo que eu passei a semana passada com um escritor aqui local, porque eu trabalho numa instituição, eu trabalho na Fundação de Cultura do meu estado, né, e eu trabalho com a parte de difusão da literatura. E aí o escritor ele veio conversar comigo, porque ele contratou uma assessora de imprensa de São Paulo, e a assessora falou para ele que ele precisa conhecer algum grande escritor, que seja de Rio ou São Paulo, para poder fazer a ponte para ele se fazer conhecido, né? Então, assim, a gente... E ele não conhece ninguém, né? Eu falei, não, então tá, vamos ter que fazer agora, mandar mensagem para todos os escritores, para a gente conseguir fazer essa ponte para você se fazer conhecido, né? Então, assim, é só um comentário em cima dessa questão dos nichos que acabam se fechando, né? Mas sabe o que eu acho também, Emily? É que uma ponte, porque assim, é insano, né? Você vai chegar do nada para uma pessoa que você não conhece pedindo um favor. Mas eu acho que as revistas literárias hoje têm feito isso, né? Tipo, precisa se tornar conhecido principalmente pelas revistas literárias, né? As pessoas, antes de publicar um livro, elas
publicam em revista Não, literária. mas mesmo até o chegar para você conseguir, às vezes, ser resenhado na revista literária, né? Não é assim, a gente vai chegar e vamos, não, vai fazer a sua divulgação do seu livro, vai mandar, se a pessoa ler, beleza. Mas até você chegar Sim. nessas revistas, porque também tem um nicho fechado nessas revistas, né? Às vezes é bom você Você conhecer acha um que tem revistas grandes, é que eu ia falar na modo de usar e companhia, mas hoje ela não tem mais publicado, né? Mas, por outro lado, tem surgido novas revistas, tipo a Ouriço, a Lavoura, a Raimundo, que a Malarmagens, a Malarmagens é muito assim para poesia, né, especificamente, não recebe muita narrativa, mas resenha e poesia recebe bastante. Eu sinto assim que a própria crítica literária, né, tá tentando fazer novos periódicos e até fora da universidade para tentar trabalhar com essas novas vozes, para tentar dar conta disso que a gente está produzindo que a gente não está acessando, né? Porque circula muito no meio específico. Eu vejo assim que a grande contribuição das revistas literárias hoje tem sido essa, sabe? Trazer novas vozes, porque elas têm sempre editais abertos, né? Tipo, e aí qualquer pessoa pode publicar, desde que passe lá pelo aval da crítica que está organizando a revista, né? A Maíl caiu, né? Ela ia falar, não tinha Caiu. Ela estava levantando a mão, mas eu não tinha como ligar o microfone dela daqui. Ela caiu? Agora, já que voltamos aqui, legal saber, Meli, né, que você faz esse mapeamento, a Virginia quer trabalhar com isso também. A gente pode trocar figurinhas depois, assim, porque já existem assim, alguns projetos, outros, né, de mapeamento, de repente unir isso tudo e finalmente colocar, como é que se diz, lançar isso, né, porque assim, já existem pequenas iniciativas, né, de repente unir tudo e fazer uma única coisa mais forte, né, pode ser também. Muito bacana. E dos meus argumentos para fazer isso de forma digital e não fazer isso de forma de livro é a possibilidade constante de atualização, né? Claro. Eu quero muito me filiar nessa ideia de uma hereditariedade, né? Porque e aí por isso também, né? Claro, a apresentação ela é fragmentos dos fragmentos das reflexões que eu venho fazendo, né? Mas se a gente pensar essas teses e dissertações, essas gerações de mulheres, né? Porque eu vou ser uma pessoa finita, né? Eventualmente eu vou morrer, mas a possibilidade da continuidade do projeto, né? Da gente construir essa relação e essas relações que se ligam, né? Descobrir e até, enfim, né? Isso é assunto até para uma outra apresentação, né? Não foi nem o que eu propus aqui. Mas uma coisa que eu quero fazer não é só um acervo de escritoras, né? Que tem uma lista, assim, mas que a gente consiga relacionar tematicamente, que a gente consiga relacionar geograficamente, né? Então, que possibilite nesse site, nesse espaço, restringir, só do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul. O que o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul têm em comum em relação à escrita das mulheres do século XIX, né? E aí, isso ir iluminando possibilidades de pesquisas quase que, assim, infinitas, né? Dependendo da pergunta que a gente está fazendo. Temático, né? Falou sobre casamento. Quantas falaram de casamento? Falou de divórcio, falou de amor, né? Lésbicas. Quais são os assuntos que as mulheres falaram mais, né? Tentar criar alguns gráficos para a gente pensar realmente o que é essa escrita das mulheres, né? Porque eu vejo vários, assim,
mapeamentos, mesmo que, assim, eu fiz um mapeamento e eu encontrei, sei lá, 15 escritoras, sabe? Pô, mas é 15 no Mato Grosso do Sul, 15 no Rio Grande do Sul, então a gente consegue fazer uma coisa muito gigante. E já tem, né? Eu já tenho mais de 200 mulheres, assim, catalogadas para construir essa coisa que vai ser enorme, né? E vai ser inicial, né? A gente larga com 200 anos e 200 mulheres, sabe? Uma mulher por ano. Então, imagina o quanto isso vai crescer e quanto isso vai pluralizar, né? De pensar tensionamentos críticos, né? Dentro, porque a gente vai encontrar muita mulher que falou muita bobagem também, né? Que falou muita coisa nada a ver. Então, então a gente quer, né, arquivar essa mulher também, ou não, né? Basta ser mulher ou não. Então tem vários paradigmas assim, que são interessantes a gente pensar. E aqui na PUC, com a professora Maria Eunice, a gente estava com um grupo de pesquisa de mapear a produção, a publicação de mulheres pelas editoras do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha com a Dublinense, com a LPM, acho que a gente está com umas 10, 12 editoras atualmente, assim, e a gente está passando por muito trabalho por causa disso, né? Porque também as editoras, elas são, hoje em dia, coisas meio confusas, né? Meio assim, tu paga e tu publicou, então não passa realmente por um processo crítico, não passa por uma revisão, e aí isso entra na nossa pesquisa mais do que alguém que publica no Instagram e fez uma edição autônoma e vendeu independentemente. Então, assim, mapear o sistema literário hoje, assim, tá muito difícil, né? Considerar outras manifestações aqui em Porto Alegre, enfim, em vários lugares, né? Mas aqui em Porto Alegre, a gente perdeu a possibilidade de rastrear os slams que tem, por exemplo. Já tem tanto que assim, é muita coisa sendo produzida, assim, cada vez mais. Então, a gente tem que arranjar uma forma de somar e colocar tudo isso em um lugar, pelo menos, né? Porque a gente vai ver o quanto a gente tem, né? É gigante. Pois é, eu com duas colegas de pesquisas lá de São Paulo, da Unicamp, né, a gente tinha um projeto de unir todos esses pequenos mapeamentos que já estão sendo feitos, como a Meli faz, né, fazer um portal. Mas aí vem uma série de dificuldades, inclusive financeiras, né, de ter algum edital que possa ter um profissional da TI para fazer isso, aí começam a vir os obstáculos, e a gente dá uma desanimada, né? Não, é bem complexo. Aqui eu tenho conversado muito com as professoras. Às vezes é isso, né? Às vezes tem uma mística, assim, que tem um alinhamento planetário maravilhoso. Tem uma professora aqui da computação, que ela já faz uma pesquisa sobre mulheres na ciência, e aí eu propus para ela da gente tentar criar um grupo de pesquisa interdisciplinar, assim. Então, talvez a gente consiga fazer algo nesse sentido, né? Porque é isso, né? É a minha tese. E a minha tese, ela tem um compromisso teórico, né? Ela tem um compromisso de dizer quais são os problemas do mundo e indicar caminhos para que os outros resolvam. Mas eu tô a fim de tentar resolver, assim, e eu tô totalmente esbarrando nisso, assim, porque eu sou uma pessoa, né, de escola pública, que tenho, assim, né, mal sei compartilhar o PPT aqui no Google Meet, que dirá construir um site, que dirá construir um site cheio de frescuras e coisas que vêm, que vai, e luzes que acendem, coisas, né, que criam relações. Então, meio que tem sido isso, assim, já teve uma coisa legal que é ir lá para os Estados Unidos pesquisar, né, com o pessoal do Laboratório de Humanidades Digitais, né, trazer isso para cá e ver como isso brilha mais para cá, mais para lá, né. Enfim, eu tô super afim, guria, assim, entre em contato, por favor, que eu quero muito fazer esse mapeamento, assim, é um projeto de vida, né, tocar ele e tal, eu preciso defender em 2024. Então, em 2024 tem que sair alguma coisa, mas depois disso também quero que continue e tal, já penso até na possibilidade de fazer um pós-doc, porque é uma coisa muito grande, né. Eu super apoio a ideia. Quando eu fui fazer o meu projeto para entrar no doutorado, eu lembro que o meu produto final eu queria produzir a produção de um site, né? E aí todo mundo da banca, não, mas não dá, é difícil, precisa de dinheiro, né? Mas assim, é uma necessidade que eu vejo, assim, né? E a gente juntando os pequenos, juntando as forças, né? Se torna mais viável, mais possível. Laura, mais alguma coisa?
Eu estava ouvindo de forma muito entusiasmada e lembrando de uns projetos dos quais eu de alguma forma participei um pouquinho, que foi justamente a construção de um site em torno não era especificamente de escritoras mulheres, o tema que catalisador eram as escritas de si de expressão francesa, né? Então foi feito o site daquele dicionário, Ana, que você conhece bem, a partir de uma professora lá da Universidade de Rouen, na França, e ficou um projeto lindo, e como é outro contexto, né, que tem dinheiro, né, as universidades recebem. Agora, trazendo a coisa mais para perto da gente, Virgínia, também lembrei muito de um laboratório de humanidades digitais que existe na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acontece às vezes, pequenos cursos, e o grupo se reúne, tem trocas que talvez possam te interessar. Por exemplo, vai começar agora, recentemente, um grupo um curso de extensão, cujo nome é As Vidas em Hashtag. E aí a proposta é justamente trabalhar com pesquisa e ensino através dos recursos digitais. No nosso último encontro, teve a fala de uma professora da FGV, que trabalha especificamente com fotografias de mulheres sem nome, ela chama de mulheres sem nome, que é o apagamento feminino em fotografias históricas. Então, ela trabalha lá no CPDOC da UFGV, e a professora é Carolina Gonçalves, e pesquisa justamente esse apagamento dos nomes das mulheres presentes em fotografias históricas. Então, é sempre quando tem mesmo quando são mulheres conhecidas. Então, elas são arquivadas, mais uma vez, Mariane, é o poder do arquivo, né? Elas ou simplesmente não são mencionadas, ou são mencionadas como a mulher de ou a filha de. Então, a pesquisa dela tem esse caráter relacionado à questão da fotografia, mas dentro do âmbito da mulher e dentro essa questão das humanidades digitais, que pode te interessar também. Depois, se você quiser, eu te passo o contato lá do pessoal do Laboratório de Humanidades Digitais, porque estou achando muito interessante essa conversa. Não, muito obrigada. Eu vou querer super, assim, anotei aqui a Carolina Gonçalves, né? Essa é a professora que foi lá como convidada nossa da FGV, que trabalha com essa questão de fotografia. E, além disso, tem o grupo do Laboratório de Humanidades Digitais da UERJ, que promove eventos regulares. E agora, proximamente, vai começar um curso chamado As Vidas em Hashtag, que procura abordar justamente a questão de pesquisa e ensino através das plataformas digitais. Não, maravilhoso, é tudo que eu quero nessa vida. Eu não sei se vocês conhecem o Projeto Orlando, que é um projeto inglês, na verdade, originalmente inglês, de mapear as escritoras inglesas. Eu vou botar o link aqui, pela Cambridge. E é um projeto que me inspira muito, assim, é um projeto que tem 30 anos já, e elas seguem mapeando muitas escritoras mulheres, né? Vou botar um outro link aqui que é bem legal também, que é de um projeto de mapeamento de cartografias de literatura digital da América Latina, que é lindo, o site é lindo, né? E é muito inspirador, assim, para mim, para o que eu quero fazer, né? Porque eu quero ter essa preocupação visual e regional também no meu trabalho, né? No meu pensamento, né? Poéticas do Sul e tal, Rio Grande do Sul. Então, são coisas muito legais que existem, assim, que a gente precisa ter mais acesso, né? A encontrar essas informações mais facilmente. E eu achei, até quando eu estava pesquisando esse laboratório da FGV, e elas têm uma pesquisa, eu estava até procurando o link aqui, onde foi que eu salvei. Elas têm um grupo que chama MAP, é o nome, Mulheres da América Portuguesa. Também não é especificamente sobre literatura, vou copiar aqui também, caso vocês se interessem. Aqui. Que é bem legal. E esse é um exemplo aqui do Brasil, né? Os outros, um é inglês, o outro é do Chile, da Universidade do Chile, e esse é brasileiro aqui. Então, tá existindo, estão fazendo, né? Então,
Nossa, muito bacana escutar isso, me dá até um ânimo, assim, porque o meu marido, ele trabalha no IPEA e ele organizou vários mapeamentos, claro, de outra área, né, sociologia política e tal. E eu cheguei a fazer reunião com os profissionais da TI, né, para pensar o mapeamento das escritoras, mas no final, além de tudo que a gente já falou aqui, né, de custos, a universidade não banca, tudo isso, dá um desânimo, porque também é um trabalho braçal, são muitos detalhes que você tem que cuidar, né? Então, assim, não é tão simples, né? Porque você pensa assim, qualquer um chega lá e coloca uma informação, ou essa informação vai passar por um moderador. Quem é esse moderador? Botar a Ana lá como moderadora de tudo, eu vou surtar, né? Então, assim, realmente é uma coisa, assim, para se pensar. Coletivamente, chegou a ir para o papel esse projeto. E aí, nessa época que eu me dei conta, fui vendo como, conforme os estados, os pesquisadores já têm os seus próprios mapeamentos, como a Amélia aqui, né? Aí você vai descobrindo, assim, várias formiguinhas trabalhando pelo Brasil, né? E é muito bom voltar a falar disso, né? Muito, muito bacana. Não, é gigante mesmo, é gigante. A gente tem que só tentar unir isso. E até assim, até eu cheguei a pensar em estratégias, né? Como apropriar isso para uma coisa mais acadêmica, né? Como fazer com que outras pesquisadoras queiram participar disso, né? Como isso ser relevante academicamente falando, né? Então, cada biografia vai valer uma publicação, e na verdade esse site vai ser um periódico, e aí passa por revisão dos pares. Ah, então vai ser um grande periódico biográfico. Então, tem muitas coisas assim que eu estou pensando já, porque realmente mobiliza, né? Pelo menos 40 pessoas fácil, assim, né? De revisoras, pareceristas, de pesquisadoras, de acervos, né? Começar a entrar em contato, porque às vezes tem algumas pesquisadoras que têm pesquisa super relevante sobre uma escritora específica. Só que não tem mais gente falando sobre essa escritora específica. Então seria super legal ter uma biografia por parte dessa autora. Ah, mas, né, aí o que ela ganha com isso, afinal de contas, academicamente, né? Será que ela vai querer? Será que não vai querer? Como que, né? Será que vai ser no amor que as pessoas vão fazer isso? Então tem muitas barreiras, assim, acadêmicas, tecnológicas, financeiras. Mas, enfim, eu dei conta. Nem é bom ficar falando tantas barreiras, assim, meio abraçar que alguma coisa vai sair, assim, eu tô meio nessa, assim, alguma coisa eu sei que vai sair, eu tenho confiança que vai sair. E a gente vai atualizando, revisando e fazendo e passando adiante e adicionando outras pesquisadoras, né, como enfim, for possível, assim, né, tem muitas professoras interessadas. Esse é o tipo do projeto que, se tiver alguém que doe a sua alma, essa possibilidade, suspiro de vida para fazer, talvez seja possível articular todo mundo, tipo foi o Mulherio das Letras, né? Foi uma coisa gigante, assim, que aconteceu, que virou um evento, que foi possível, mas que tinha alguém centralizando, né? Então, né, pode ser vinculado a muitas instituições, pode ser vinculado ao GT das mulheres na literatura, né? Então, fazer mobilizar, fazer divulgar, é possível, né? Só realmente tem alguém vai ter que doar a vida aí para fazer isso. É isso aí. Acho que podemos encerrar, né, Laura, a mesa de hoje. Sim, temos encerrar. Agradeço mais uma vez, foi ótimo, muito enriquecedor, aprendi muito com vocês. E amanhã, às 8 horas, a gente Sucesso tem a lá na continuação das pesquisas, no doutorado lá nos Estados Unidos. Desculpe, Ana. Não, amanhã às 8 horas a gente volta. Amanhã, 8 horas, tem mais. É a última mesa, é nossa última mesa. Né? Isso, fechamento amanhã. Obrigada, Laíris. Se quiserem vir, obrigada, Laíris. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada.